Todos os dias, no mesmo horário, eu batia aquela porta. O som dos meus nós dos dedos contra o portão de ferro era sempre o mesmo. Um eco rouco que se perdia no vazio da rua elegante. Lá dentro, o silêncio respondia por alguns segundos antes que ela aparecesse. Uma mulher. Impecável, sempre com o cabelo preso, roupas caras, olhar distante. Era dona de uma mansão que mais parecia um castelo. Mas o que mais me chamava a atenção não era o tamanho da casa, e sim o contraste entre o brilho que ela carregava e a sombra que eu era diante dela. Eu, um homem negro, sujo, cansado. O tipo de pessoa que o mundo não olha nos olhos há muito tempo. Mas ela olhava. Por breves segundos, sim. Mas olhava. Espere um pouco. Era tudo o que dizia antes de desaparecer pela porta. E voltava com um prato. Comida quente. Cheiro de arroz, feijão, carne e às vezes pão fresco. Eu agradecia com a cabeça em silêncio e me afastava. Nunca comia tudo. Guardava metade no mesmo saco velho e sujo que carregava comigo. E seguia. Sempre o mesmo caminho. Sempre o mesmo destino. Porque o resto não era meu. Era do Jonas. Meu irmão mais novo. Um homem com o corpo quebrado por uma doença que a vida nunca quis nomear. Morávamos, ou melhor, sobrevivíamos, em uma construção abandonada. A cada noite, o vento entrava pelas janelas quebradas e cortava a pele como faca. Eu o cobria com o pouco que tinha. Às vezes, o ouvia gemer de dor, e meu peito ardia porque eu não podia fazer nada. Então aquele prato era o que nos mantinha vivos. Era pouco, mas era amor. Era tudo o que eu podia dar. Mas naquele dia, tudo mudou. Quando cheguei à mansão, o portão estava entreaberto. O coração acelerou. Achei que alguém tivesse reclamado de mim, que talvez ela tivesse se cansado. Mas ela já estava ali, parada na varanda, me observando. O sol da tarde desenhava um brilho dourado no rosto dela. E pela primeira vez, notei que seu olhar não era frio. Era triste. Ela caminhou até mim com passos lentos e me entregou o prato. Mas dessa vez não voltou para dentro. Ficou, em silêncio, assistindo enquanto eu separava a comida e guardava metade no saco. "Por que faz isso?" perguntou. A voz dela era suave, mas tinha algo de firme. Como quem não pergunta por curiosidade, pergunta por necessidade de entender. Eu hesitei. O orgulho é uma prisão, sabe? Mas o silêncio dela era tão humano, tão limpo, que não consegui mentir. Contei tudo. Sobre o Jonas, sobre o abrigo, sobre as noites em claro tentando aquecê-lo, sobre a dor de ver alguém definhar aos poucos. Ela ficou muda, só respirava fundo. E quando levantou o olhar, vi que os olhos dela estavam molhados. Naquele instante alguma coisa quebrou, não em mim, mas nela. No dia seguinte voltei, mas o portão estava aberto. E diferente de todos os dias, não era eu quem esperava por comida. Era ela quem me esperava com uma sacola. Um cobertor e um olhar diferente. "Quero ir com você", disse. Tentei impedir. Quis dizer que não precisava, que era perigoso, que ela não entenderia. Mas ela insistiu. Caminhou comigo pelas ruas, desviando de buracos, sentindo o cheiro forte da cidade, os olhares atravessados dos outros. E quando chegamos à construção abandonada, o silêncio dela foi mais pesado que qualquer palavra. Jonas estava lá, pálido, com o corpo fraco, os olhos ainda vivos. Ela se ajoelhou ao lado dele, sem se importar com a poeira, e começou a chorar. Chorou como quem entende pela primeira vez o que é a fome. Chorou como quem descobre que o dinheiro não compra o que falta por dentro. Naquela noite ela não foi embora. Ligou para um médico, trouxe remédios, cobertores e ficou ali conosco. E em meio àquele caos de dor e frio, ela disse algo que ficou gravado em mim. Eu passei a vida acreditando que tinha tudo. Hoje percebo que nunca tive nada. Foram dias, semanas. Jonas foi se recuperando aos poucos. Ela começou a visitá-lo todos os dias. Levava comida, carinho e sempre perguntava: "Já comeu? Está tomando o remédio?" Com o tempo, descobri que o marido dela havia morrido há poucos anos. Ela vivia cercada de luxo, mas sozinha. O silêncio da casa era o mesmo que o do meu abrigo. Só mudava o endereço. E foi assim que a distância entre dois mundos começou a desaparecer. Um dia, ela me chamou para conversar. Disse que estava abrindo um abrigo. Um lugar para pessoas como eu e Jonas. E queria que eu trabalhasse lá. "Você entende o que é a fome. Eu preciso de alguém que sinta. Não de alguém que apenas sirva pratos." Falou sorrindo com os olhos. Eu aceitei. Não porque precisava de um emprego, mas porque senti que pela primeira vez, o que eu vivi servia para alguma coisa. Hoje, anos depois, passo os dias servindo refeições para quem bate à nossa porta.
E às vezes, quando vejo um homem faminto, segurando um saco velho nas mãos, lembro de mim. E lembro dela, a mulher que transformou minha dor em propósito. A mulher que entendeu que o amor é o único luxo que vale a pena ter. Porque no fim das contas não foi o prato que mudou meu destino. Foi o olhar. O olhar de alguém que por um instante enxergou o invisível e escolheu não virar o rosto.